Boa noite a todos. Estamos aqui para uma palestra em que vamos falar sobre o medo da morte. Mas antes, eu vou convidar a todos para um momento de oração, para a gente poder se conectar com a espiritualidade maior e sentir as suas bênçãos. Jesus, Mestre amado querido, que a tua luz chegue em nossas casas, em nossos lares, desfazendo todas as sombras, levando luz, levando aconchego, acalento aos nossos corações. Que a tua luz, Senhor, preencha a cada um de nós em particular, nos fortalecendo nessa nossa caminhada diária. Dai-nos, Senhor, discernimento, alegria e disposição para seguirmos servindo. Senhor, esteja conosco. Que assim seja. Bom, então falar do medo da morte, quando a gente fala em morte, né, pode soar como algo muito impactante. Mas isso também depende de cultura para cultura, quando você fala da morte. Porque o processo da morte, para algumas culturas, ela é muitas vezes até comemorada. Ela é vista como uma passagem, algo de alegria. Já em outras, é algo que põe fim a tudo, acabou. Então é aterrorizante. Isso vai depender muito de como a pessoa enxerga aquilo, da sua cultura, das suas vivências. Na questão do Livro dos Espíritos, de número 728, Allan Kardec pergunta aos espíritos: é lei da natureza a destruição? Eles dizem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Ou seja, é lei divina, lei natural, lei divina, a lei da destruição. Então faz parte, a gente está sujeito à lei da destruição, como dizem os espíritos. Mas não é uma destruição como a gente pensa de por fim acabar, destruir. É uma destruição no sentido de transformação. Os espíritos esclarecem isso. É uma transformação para melhorar os seres vivos. Então ela é necessária para melhorar. Então se a gente vê a ideia da morte aí, pela doutrina, você tem uma destruição no sentido de uma transformação. Você não acabou, não finaliza. Você passa de um estágio para um outro. Você está aqui nesse mundo para se melhorar. O planeta Terra é um mundo ainda de provas e regenerações, em que é necessário a gente estar aqui sofrendo todo um processo de burilamento para a nossa melhoria. Como se pegasse um bronze, um escultor, e fosse esculpindo para sair uma obra linda. E aí, para ele esculpir, vai levar tempo. Então, para a gente ser esculpido, para melhorar, vai levar tempo. Além do tempo, nós vamos ter pancadas, chacoalhadas. Vamos passar pelo processo da dor, para sair daí algo, né? Para se transformar e sair algo melhor, né? Regenerado, melhorado. Mas o medo, né? A gente fala aí do medo da morte. E o medo, ele tem os seus dois aspectos, porque você tem o medo que é positivo, sim, né? Como um instinto de conservação que é dado pela misericórdia divina. Imagina se você está andando numa rua e você não tem medo, chega um carro ali, acelera e você passa por ele. Você tem um medo que te protege. Se eu estou desesperada, sofrendo muito, eu vou pôr fim na vida. Vou antes da hora. Porque eu não tenho medo. Então, um fim
como instinto de conservação, ele é necessário. Mas um medo de forma negativa é aquele medo que te paralisa, que te bloqueia total. Já é um medo exagerado. Então vamos imaginar agora, todo mundo, que eles vão levar a gente para andar sozinhos. Então vamos imaginar que a gente vai sozinho para umas ruelas estreitas que a gente nunca teve ali, naquele lugar. Joga a gente lá e tá tudo um breu total, você não consegue ver nada. Mas eles te dão uma lanterna. O que você vai fazer? Primeira coisa é acender a lanterna. Mas aí você vai focalizar num ponto, não é assim? Você pega, focaliza, centraliza a sua atenção ali o tempo todo, você olha para aquilo. Porque você quer caminhar, quer enxergar onde você tá. Então você vai por aquele caminhozinho da luz, não tira o olho dali. Percebe? O medo que te paralisa e te bloqueia é esse medo da lanterna. Porque você só consegue ver um ponto, você não visualiza mais nada. Você precisa jogar luz em tudo para te acalmar, para ver outras coisas. Mas quando você joga a lanterna só numa coisa, ou numa pessoa, num acontecimento, ou só na questão da morte, e não enxerga mais nada que coisas terrorizantes, ela fica mesmo assustadora. E quando o medo ele é muito exagerado, gente, ele atinge os nossos chakras, esses canais energéticos. E aí pode causar todo um desconforto, como a gente vê da taquicardia, aquele coração acelerado, né? São sintomas do medo. E quando você se sente assim, você bloqueia a sua percepção da realidade. Você já não raciocina mais de uma forma racional, né? Você tem medo, você está desesperada, você bloqueia a sua criatividade. E quando a gente tem esse medo exagerado, a gente vê que isso nos prejudica. Prejudica a nossa vida pessoal, essa nossa vida social, fica tudo prejudicado. Tem um provérbio turco que diz o seguinte: tem 3 coisas que não podemos nunca escapar. 3 coisas que a gente não tem como escapar: do olhar de Deus, do grito da nossa consciência e do golpe da morte. E aí, quando a gente fala da morte, a gente vê que a gente encontra esse medo até mesmo em pessoas que acreditam em vidas futuras, que acreditam que a vida continua após a morte. Mas por que é, então, que isso acontece, que essas pessoas também têm medo? Então, a gente vai verificar que não é o medo da morte em si, não. É o medo da transição, dessa passagem, de como isso vai ser. É esse o medo. Então eu tenho os tipos de medo, né? Um medo que é o medo do desconhecido. Como eu não conheço, eu nunca me preparei para isso, eu nunca quis ler, não quis nem falar no assunto. Se alguém fala em morte, eu já bato 3 vezes na madeira, sai pra lá, eu quero escapar de algo, mas que não tem como escapar. Porque a gente se depara com as pessoas próximas, a gente vai se deparar e um dia a gente vai passar por este processo, por essa etapa. E aí quando eu vou passar que eu tenho uma doença, alguma coisa, eu vou desesperar, vou ficar sem chão. Por quê? Porque eu lancei lanterna toda a minha vida numa coisinha só, que é algo que eu não posso nem falar. É algo que eu não conheço, que eu nunca quis ler nada a respeito, nunca quis pesquisar. Então, enquanto eu não jogar luz em tudo e buscar este conhecimento, vai ser algo que vai ser aterrorizante. Concordam? Um outro medo, que é o medo de doer, né? Então, tem muita gente que fala, eu tenho medo, na verdade, é da dor que eu vou sentir. Né? Tudo bem que eu vou passar por outro lado, mas eu tenho medo da dor. Mas também os espíritos sempre nos levam a avaliar racionalmente. Então vamos lá.
Quantas vezes nessa nossa encarnação nós já passamos pelo processo da dor? Quantas vezes doeu na gente? Ou às vezes a gente fez um tratamento para uma doença que foi dolorido, doeu no corpo muito. Então, dor, a gente sempre passa por ela, uns até passam com mais. E passaram e nem morreram, mas passaram pela dor. Então assim, na morte vou sentir dor. Tá, você tá sentindo dor já há muito tempo. A gente passa, que na vida a gente tá sujeito a levar chute, a levar soco, a acidentar, a cair, a fazer um tratamento dolorido. Então, se a gente parar para pensar, tá, eu posso passar pelo processo da dor também, né? Faz parte e passa. E aí, o medo de sofrer, né, que muitos têm. Por quê? Seria uma ideia assim religiosa que a gente já vem angariando ao longo dos tempos e até mesmo em vidas passadas. Isso é muito forte, né? Que eles nos colocam a morte como algo assim. Ou você vai para um lugar eternamente, como um inferno, você vai viver eternamente ali queimando naquele inferno. Eu vou sofrer porque eu penso nisso. Agora, para você não ir para o inferno, tá? Se eu ir para um lugar melhor, você depende da oração do outro. Se eu não tiver a oração do outro. E aquela ideia de eu ir para um céu com anjinho tocando harpas infinitamente ali, que coisa parada, que paralisia, que monotonia. Então, assim, essas ideias são ideias que vêm sendo colocadas pra gente e que causam sofrimento. Então, a morte ela é vista negativamente. Não tem como eu ver positivo nisso, né? Então, a gente tem que trabalhar e pensar, olha, se Deus, o nosso Pai, é movimento, é trabalho, se Ele trabalha ainda, por que é que nós vamos ficar na paralisia? Né? Por que que a gente vai ficar quando a gente for paralisado, se ele trabalha até agora? Um outro medo que a gente vê da morte, né? E aí a gente vê um medo materialista, né? Que é aquela ideia material, você tá ligado ao corpo físico, que é essa matéria aqui que ele vai ficar. Então você fica vendo aquilo, imaginando os vermes corroendo, decompondo aquele corpo. Então realmente é assustador. Para quem é muito materialista pensar nisso, apavorante. Então a gente tem que tirar o olhar disso. E esse temor, gente, ele vai diminuindo à medida que a gente joga a luz. Tira a lanterninha dali e vão jogar a luz em tudo. A doutrina espírita, ela vem tirar esse véu, vem descortinar e mostrar pra gente a vida futura, trazendo a compreensão dessa passagem para o outro plano. Desconstruindo a ideia de destruição no sentido de acabou, aniquilou, não. Só transformou, passa de um estágio para o outro melhorado. E aí a gente vai ter relatos no livro Céu e Inferno, né, do codificador Allan Kardec. Ele traz pra gente relatos de espíritos que vêm relatar realmente como foi essa passagem para eles. Então você tem lá espíritos que foram pessoas boas, relatando esse processo, espíritos criminosos, relatando, suicidas, né? Enfim, a gente vai ver que a passagem, ela tem muito a ver com aquilo que a pessoa foi em vida. Então a gente percebe que no relato de um dos espíritos lá que foram bons, ele aparece feliz e vai relatar que a passagem dele, ele sentiu num momento crucial, ele fala, uma alegria enorme, uma satisfação, porque ele sentiu assim, ai, a dor passou. Ele não sentia mais dor, aquilo para ele foi um momento de grande felicidade. E ele olhava para o corpo físico dele e dizia, olha,
eu entendo que aquilo ali foi meu corpo, tenho gratidão porque foi necessário utilizar desse corpo em vida, mas tudo bem, eu não sou esse corpo. Então era um espírito que fez o bem em vida, que a passagem foi mais tranquila. Ele conta que levou umas 8 horas assim para conscientizar de tudo, mas que foi muito bem. Um outro que já era um criminoso mais arrependido, quando ele foi evocado da primeira vez, ele estava muito ligado ainda ao seu corpo físico, não entendia direito, estava confuso, não entendia essa separação ainda. Então ele estava com muito medo, né? Porque esses espíritos que fizeram mal, igual um assassino, ele teme muito o que ele vai encontrar. Então depois de 3 dias evocaram ele de novo, ele estava mais tranquilo, e aí ele vem dar o relato que ele já estava compreendendo que o que se passou, estava arrependido, e que a punição maior para ele dizia, era a consciência dele, que não deixava ele descansar, porque ele teve uma grande oportunidade aqui na Terra de se melhorar e acabou piorando as coisas, né? Então ele sabia que ele ia ter que retornar numa outra encarnação, uma situação também difícil, para poder, né, se melhorando, se transformar para melhor, através das provas aqui na Terra. Então, para ele era uma tortura essa consciência, ele se sentia envergonhado demais pelo que ele tinha feito. Então a gente vê que o que um espírito sente e a confusão que ele tem vai depender de como ele viveu aqui na Terra. E aí a gente tem também uma ideia, né, que a doutrina traz um estudo, os espíritos trouxeram para a gente, sobre o cordão fluídico, que é o cordão de prata. Então, para quem nunca ouviu falar, vamos imaginar um balão, tá? Um balão seria o nosso espírito ou alma, se bem quiserem dizer, né? Se quiserem dizer assim, é a alma, tá? O balão é a alma, é o espírito. Eu vou pegar uma cordinha, vou fixar esse balão num poste. O poste é o nosso corpo físico. Então, essa cordinha fica presa no poste. E essa cordinha que faz o balão ficar preso ao poste é o cordão fluídico, tá? É o cordão de prata. Se eu cortar esse cordão, o balão vai, o espírito solta, desprende do corpo físico, não fica mais ali. Então, os espíritos trouxeram pra gente que no momento da concepção, esse cordão, esse fio de prata é ligado no corpo físico, para o espírito ficar preso, é como uma prisão pra gente, esse corpo. Preso a esse corpo, que é o que ele precisa para encarnar aqui na Terra, de um corpo assim, mais bruto, matéria mais pesada, num lugar que é mais denso, as energias mais densas, ele precisa desse corpo. Então ele está preso nesse fio, ele só se rompe com a morte. E aí que é interessante a gente ver como que a gente vive, que vai fazer toda uma diferença, tá? Porque a pessoa que é muito apegada aos bens materiais, esse cordão ele fica bem agarrado na gente, quanto mais material, é molécula a molécula. Então, no momento da morte, do desencarne, ele vai ter uma dificuldade maior dos espíritos, porque chega uma equipe espiritual para cortar esse cordão. Mas ele não é fácil de tirar numa pessoa que é altamente apegada a bens materiais, que não se espiritualizou, que não era praticante de caridade. Então é um processo mais demorado para o espírito, ele fica mais ligado ao corpo, ao sofrimento. Mas uma pessoa que vai se espiritualizando ao longo da vida e que vai praticando o bem, a caridade, ele vai se desfazendo, a gente vai se espiritualizando mais. Não é que ele vai romper antes da hora, não. Mas ele vai se desprendendo ao longo da nossa vida. E quando chega o momento da morte, ele se desprende mais facilmente e a gente desgarra logo desse corpo físico. Daí a importância que a gente tem de se preparar, parece, né? Vou me preparar para a morte? Preparar para a passagem. De que forma? Praticando bem a caridade, porque quando chegar, eu estou muito mais tranquila. E para onde que eu vou? Se eu praticava o bem, é claro que eu vou me afinizar com espíritos do bem. É afinidade,
é da lei, afinidade. Tudo será mais tranquilo. Agora, se eu era perturbado, praticava o mal, a minha afinidade vão ser dessas. Então vai ser todo um processo mais dolorido. Então a gente tem que buscar nos preparar para este momento. Então a gente tem que parar e pensar como é que eu estou me preparando para este momento. Na questão de número 961 de O Livro dos Espíritos, você tem a questão assim: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? O que eles mais sentem? Dúvida, temor ou esperança? E os espíritos esclarecem que a dúvida naqueles que estão céticos em perder-nidos, não acreditam em nada, não buscaram nada em vida quanto a isso, então realmente no momento da morte eles têm muita dúvida. Temor nos culpados, sei lá o que eu vou encontrar. E esperança naqueles que foram bons, que praticaram o bem, é mais tranquilo. E aí, a gente tem a questão de número 919, que eles perguntam para Santo Agostinho, né? Qual meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? Então, o que a gente faz, Santo Agostinho, para nos melhorar nesta vida? O que seria um meio aí prático? Ensina aí pra gente. Então, Santo Agostinho fala: conhece-te a ti mesmo. Que é aí que a gente fala na doutrina espírita sempre. Importante a gente nos conhecer, porque só assim eu sei quais são as minhas imperfeições e o que eu vim melhorar. E é isso que eu vou fazer. Mas aí os espíritos falam: ô Santo Agostinho, tá, conhece-te a ti mesmo. Como que a gente pode fazer isso? Ensina uma técnica. Aí ele fala: olha, vocês podem fazer o que eu fazia em vida. Todas as noites eu revisava o meu dia. Então, assim, o que era bom, eu vou continuar. Mas que eu via que não foi legal o que eu fiz, o que eu incomodei alguém em algum sentido, eu já visualizava isso, no dia seguinte eu já buscava melhorar, né? Então, revisar o nosso dia vai nos ajudar a nos tornarmos melhor. Numa palestra do Rossandro Klinge, ele é um palestrante espírita, ele citou uma passagem de um livro que eu achei muito interessante, de Dostoiévski, tá? Que ele diz o seguinte nesse livro: somos assim, sonhamos um voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que temos, não ter certeza. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. Então, gente, para a gente voar, para a gente ir atrás dessa felicidade, nos sentir libertos e bem, é preciso encarar esse voo, esse vazio. Não tem como fugir dele. E o que seria esse vazio, né? Porque às vezes com medo de voar, a gente não encara esse vazio e aí a gente se esconde, não quer encarar a realidade dos fatos. Então a gente vai ver que Deus sempre está nos convidando para irmos para um deserto. O deserto é um lugar hostil, né? Imagina a gente num deserto. Lá, eu sou isso, eu sou aquilo, toda essa imagem que você construiu, você vai ter que desconstruir. Porque não é isso que importa. Não é isso. O convite do deserto, quando Jesus nos chama, não é para ficar lá, mas para passar. Mas, para passar, a gente tem que tratar esse nosso eu que adoeceu, esse ego adoecido, né? De eu achar que o que importa é eu ter esses títulos e ir atrás da minha essência. Eu vou ter que encarar realmente o que eu sou, como eu sou, as minhas imperfeições, o que eu preciso melhorar. É um encontro do meu eu, para eu me transformar, para eu sair melhor. Então, para eu alçar voos, eu preciso passar pelo deserto
e aproveitar este momento para sair melhor. Então vai chacoalhar, é como o bronze lá que vai ser esculpido, e aí vai levar um tempo, vai doer, vai chacoalhar. Mas depois disso, o que vem dali, uma estátua maravilhosa, né? Neste momento da pandemia, nós estamos sendo convidados. Jesus está nos chamando para ficar no deserto. Então, nós temos que encarar a realidade dos fatos. Estamos ficando em casa, antes tinham as fugas. Então, eu delegava às vezes, né? Vamos pensar, a gente estava delegando a criação dos nossos filhos a outros. Ficava ali com a empregada, mandava eles o tempo todo para uma aula, para outra, mal via o filho, jogava nele um smartphone por aí. Agora não, eu tenho que encarar, meu filho tá ali o dia inteiro comigo. É hora de eu assumir esse papel de mãe, de pai. Eu tô sendo chamada para isso. Meu relacionamento com o marido também vai ser chacoalhado, marido com a mulher. Porque se antes eu ia para as baladas, para os encontros sociais, para o trabalho, pererê, agora eu tô ficando em casa, eu tenho que aprender a conversar com ele, dialogar, melhorar esse relacionamento. É um chamamento profundo, até mesmo para você se conhecer. E aí fica claro, eu ficando em casa, convivendo com os meus, as minhas dificuldades, e é elas que eu tenho que trabalhar. Então nós estamos nesse deserto para nos melhorarmos, para sairmos melhor. Se a gente veio nessa vida para nos melhorar, então vamos aproveitar este momento, né? Então, a avestruz, que é uma das maiores aves, ela não consegue voar. Mas o que ela faz quando ela encontra um buraco? Ela enfia a cabeça, não é assim? Quando ela tá com medo, ela enfia a cabeça. Será que a gente tá fazendo isso agora? Se eu tô com medo, se eu não quero encarar isso tudo, eu tô enfiando minha cabeça em algum lugar e não tô aproveitando esse momento para reformar, para me espiritualizar mais, para melhorar os relacionamentos. Fazer como Santo Agostinho trouxe, avaliar como está sendo o dia para eu melhorar mais, aproveitar isso, né? Então não vão ser como um avestruz, enfiar a cara e esperar passar morrendo de medo, não. No Salmo 139 de Davi, né? Ele diz lá: Senhor, eu sei que tu me sondas. Então a gente tem um Deus que nos sonda, nos conhece profundamente, até mesmo cada imperfeição nossa, e mesmo assim ele nos ama e está conosco. Vamos lembrar disso. Não estamos sozinhos, tem um Deus que está no comando, que nos ama muito, mas que é da lei passarmos por este momento. E ele torce que a gente se transforme logo para melhor. Então, gente, vamos olhar para este momento. Vamos olhar para a morte, não como um peso, vamos jogar luz. Vamos sair dessa lanterninha e jogar luz em tudo. Porque quando a gente compreende, o medo vai ficando pequenininho, desaparece. E vamos fazer o que importa. É o chamado de Jesus, de Deus. Olha, vocês estão no deserto, é para melhorar. Aproveita, porque aí a passagem também vai ser uma coisa tranquila, não precisa temer, não. Eu te sondo, meu filho, eu estou contigo, você não está só. Vamos lembrar disso. Que Jesus, mestre amado querido, fortaleça cada um neste momento. Que dê em vocês força para seguir adiante. Que vocês possam sentir esse Deus que está te sondando, te conhece profundamente e que mesmo assim te ama. Por isso, nós temos que nos amar. Porque às vezes não aceitamos as nossas imperfeições e não queremos reconhecer. Mas vamos lembrar que Deus nos chama para conhecer
essas imperfeições e sabe e espera que a gente melhore. E mesmo assim nos ama. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.